Este mês de junho celebramos o mês dedicado à doação de sangue. O Ministério da Saúde estima que no ano passado, devido à pandemia da Covid-19, o número de doações tenha diminuído em 20% comparado ao ano anterior. No primeiro trimestre de 2021, a taxa de doação voluntária da população brasileira era de 1,6% e está dentro do padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Hoje, nós vamos conversar com uma enfermeira do Banco de Sangue de Erechim para saber como estão as doações aqui no município e também conhecer um pouquinho mais dos municípios que são atendidos por esta instituição. Na última segunda-feira, nós comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue. Embora essa data ela seja muito representativa para todos nós e a importância do doador estar sempre cumprindo com a sua meta, com a sua missão de estar fazendo a doação, é necessário que novas pessoas também tenham interesse em fazer a sua doação de sangue. O Banco de Sangue de Erechim, ele é um banco que atende os 34 municípios que pertencem à AMAL, faz um trabalho bastante grande, mas muitas vezes falta esse recurso humano que são as pessoas para fazer sua doação. E como nós vamos durante todo este mês aí de junho falar muito sobre doação de sangue, a importância que esse insumo humano faz para os hospitais e para quem precisa, nós convidamos a gerente administrativa do Banco de Sangue de Erechim, a Mariana Garcia, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa estrutura aqui de Erechim, como estamos com o nosso Banco de Sangue. Bem-vinda! Muito obrigada, o Banco de Sangue agradece mesmo o convite. Depois da pandemia, o número de doadores em todo o país teve uma queda. A gente até entende, porque essa cultura de doar sangue muitas vezes eram por pessoas de mais idade. E essas foram as que se recolheram em virtude da pandemia mais cedo. Como é que está Erechim? Então, com certeza, né, Erechim a gente tem essa fidelização dos doadores, né? Então, isso é muito positivo. A maioria que doa já agenda a sua próxima doação, né? Verdade. Então, a gente tem essa fidelização e sim, a maioria são pessoas mais velhas, enfim, que conhecem melhor a casa, enfim. Mas, assim, a gente teve uma redução até por questão do espaço físico, né? O espaço físico do banco, ele é pequeno, então a gente não pode manter a aglomeração, a gente tem que manter o espaçamento, a higienização do local, né? Porém, se manteve as doações, né? Se manteve os doadores ali. A gente sempre tem uma agenda preenchida para uns 15 dias, né? Sim. Então, por mais que houve a diminuição da pandemia, a gente ainda consegue manter um bom estoque no Banco de Sangue de Erechim. Hoje o nosso sangue ele é enviado para os 34 municípios da AMAL? O nosso sangue ele é enviado para os hospitais dos municípios e aqui de Erechim principalmente. Certo. Então, como os casos mais graves são encaminhados aos hospitais de Erechim, nossa maior demanda é aqui para a cidade mesmo. Porém, quando outros hospitais de outros municípios precisam, a gente abastece também. O sangue é um insumo que não existe como produzir. É através do ser humano, é a troca, é a doação. E ali é onde a gente mais demonstra a nossa partilha. Que a gente partilha o nosso sangue com outra pessoa. Em Erechim, qual é o sangue que vocês mais têm em estoque? Qual é o sangue que vocês mais têm deficiência de ter em estoque? Então, o sangue que a gente mais tem em estoque geralmente são A positivo, B positivo, né? Então, por isso que às vezes a nossa agenda, ela joga um pouquinho mais para frente essas pessoas, porque o sangue tem um prazo de validade a cumprir. Então, também não adianta eu encher a minha geladeira e daqui a 30 dias, quando ele vence, eu ter que descartá-lo, né? Como você falou, é um insumo humano, então é desleal a gente descartar o sangue. E o sangue a gente tem mais deficiência são dos grupos negativos, principalmente o O negativo, porque ele é o doador universal. Então, em caso de emergência, recém-nascidos, prematuros, a gente precisa do O negativo. Mas também muitas vezes falta em nosso estoque o A negativo e o B negativo também. Quando falta esses sangues no banco de sangue, de que forma é administrado com os hospitais essa questão? Então, todos os hospitais precisam ter a contingência. No momento em que o Banco de Sangue de Erechim não consegue atender, eles têm que ter o segundo plano. Ou quando a gente percebe que vai faltar, a gente já começa a movimentar principalmente as redes sociais, né? Hoje a rede social é a nossa melhor amiga.
Então nós temos grupos de WhatsApp desses tipos sanguíneos que são mais raros e também pelo nosso Facebook e Instagram. Então a gente divulga, pede uma ajuda ou mesmo quando o doador vai fazer a sua doação, a gente realiza um cadastro no site do governo. Então, através desse site, deste programa do governo, nós conseguimos consultar a tipagem sanguínea e o contato da pessoa. Então, quando a gente percebe que vai faltar, principalmente final de semana, quando tem algum feriado, claro que agora em pandemia não é tão comum, mas em época de festas, onde acontecem mais acidentes e diminui o número de doadores, a gente já programava alguma campanha. E claro, com a ajuda da mídia local, que sempre nos auxilia aí a divulgar quando os estoques estão baixos. O sangue, ele tem muitas funções, ele é muito versátil, ele é um produto que se você parar para analisar, ele é uma coisa só, mas dali saem muitos componentes, que às vezes as pessoas não têm noção do quanto a gente pode fazer com 500 ml de sangue, transformar ele em vários componentes. Com certeza. Então, por isso que a importância da gente entender um pouquinho da doação, né? Do que acontece com o nosso sangue após a doação. Então, como você comentou, a gente faz uma coleta de aproximadamente 500 ml e através dela a gente separa os hemocomponentes. Então, existe a parte vermelha, que é aquela parte que a gente enxerga no sangue, é um hemocomponente, que é o concentrado de hemácias, a gente tem o concentrado de plaquetas, que é super importante, é bastante utilizado. A gente tem o crioprecipitado também, que é uma parte do sangue que ela é mais clarinha, a parte branca do sangue, que a gente chama, que ele fica congelado, tem uma durabilidade maior do que as hemácias. Certo. As hemácias são as que vencem mais rápido, as hemácias e as plaquetas, perdão, que vencem mais rápido. O crio a gente consegue jogar numa validade maior e ele é menos utilizado também. Mas as plaquetas e as hemácias é super importante. Então, uma doação eu posso salvar até 4 vidas. Isso é importante. A partir de que idade as pessoas podem começar a exercer esse ato de amor, de solidariedade, que é doar sangue, doar um pouquinho da gente para alguém que a gente não conhece, mas que precisa muito daquele sangue, daquele componente? Com certeza. Então, para fazer as doações, a pessoa precisa ter no mínimo 16 anos. Caso venha a ser já emancipada, doa só com o documento de emancipação. Se for de menor, tem que vir acompanhado de um responsável legal. Mas a partir dos 16 anos, tendo pouco mais de 50 quilos, não tendo feito alguma tatuagem nos últimos 6 meses, estando com a saúde em dia, pode ser doador. E aquela pergunta que eu acho que as pessoas nesse momento se fazem. E aquela pessoa que passou a Covid e quer fazer a doação, ela precisa ter um prazo de carência? Sim. O Covid, por ser muito recente ainda, né, ele ainda vai ser muito estudado, vai ser descoberto muitas coisas ainda sobre ele, né? Então, para uma questão de segurança, a gente pede 30 dias após a recuperação da pessoa. Então, algumas pessoas passam o Covid sem ter sintomas. Então, após 30 dias, quando foi detectado, pode fazer a doação. Se houve alguma sequela, tem que esperar recuperar a sequela. Daí também, no mínimo, 30 dias até ficar recuperado do Covid. Aí pode agendar a doação. Ok. Pessoas que têm alguma comorbidade, que têm alguma doença específica, como câncer, problema de medula, essas pessoas podem doar ou elas não podem doar? Como é que fica essa questão? Claro. Existem situações, principalmente do câncer, que a pessoa tem que estar curada. Porque ou a pessoa vai precisar da transfusão de sangue, né? Ou está passando por algum tratamento onde o remédio impede a doação. Então, cada caso é muito específico, né? Então, é importante que a pessoa fale com o seu médico, primeiramente, para ver se ele vai fazer a liberação para a doação. E antes de cada doação, a gente faz uma triagem clínica com a nossa enfermeira. Então, ela vai avaliar o tipo de medicação que é utilizada, o tipo de doença que a pessoa passou, há quanto tempo ela está em tratamento. Sim. Inclusive, a gente tem a situação, eu tenho diabetes, como é que ela está? Se estiver controlada, a gente consegue fazer a doação normalmente, mas tudo depende do tipo de medicação e do tempo que ela se trata para isso. Por isso a importância de conversar com o seu médico e daí ali conosco vai conversar primeiro uma triagem com a enfermeira,
que a triagem, ela é nacional. Então, todos os bancos que a gente for, vai ser os mesmos tipos de perguntas, os mesmos tipos de doenças que vão ser analisadas. Erechim ainda não tem um banco de medula. Pacientes que querem fazer esse teste são enviados para Passo Fundo? Sim, sim. A gente orienta que entre em contato com o Passo Fundo. Passo Fundo também trabalha com agendamento para doação de medula. Certo. Então, a gente orienta que entre em contato com o Hemopasso e aí lá eles vão passar as orientações corretas, né? Inclusive, sei que tem atendimento aos finais de semana. Então, eles fazem algumas campanhas. A doação de medula é super importante também. Muito. Né? Então, hoje, infelizmente, a gente não tem estrutura física para isso, a gente não tem estrutura financeira também para isso, mas quem sabe, daqui a um tempo a gente consiga trazer isso para Erechim, porque eu acredito que o acolhimento disso ia ser muito grande na sociedade, nos municípios da AMAL, né? Com certeza. Esse mês de junho nós vamos tocar nesse assunto da questão do sangue aí com vários profissionais de saúde. E todos os anos o Banco de Sangue também fez uma movimentação, digamos assim, justamente para atrair novos doadores. Este ano, está tendo alguma coisa ou em virtude da Covid o Banco de Sangue está quietinho? Então, como eu comentei antes, até pelas questões de validade, a gente programa as nossas campanhas conforme está a nossa geladeira. Para a gente não perder o insumo e não deixar faltar. Então, a gente sempre divulga nas redes sociais, principalmente, né? E, claro, agora no dia do doador, esse primeiro momento, a gente fez um agradecimento e em novembro nós temos novamente o Dia Internacional do Doador. Certo. E aí sim a gente faz uma divulgação maior, uma movimentação maior. Mas senão a gente sempre faz nossas campanhas ou pela mídia aqui local, ou pelas nossas redes sociais. Principalmente quando vai faltar, a gente faz toda uma programação, né? Claro. Então, toda semana existe uma programação. Possivelmente vou ficar sem, vamos chamar doador, né? Então, as nossas redes sociais são, como eu comentei antes, nossas melhores amigas hoje em dia. Com certeza. Nós estamos vivendo esse momento pandêmico aí em que a gente acaba passando por muitas dificuldades, algumas dificuldades financeiras, outras psicológicas, enfim. É um turbilhão de emoções e de momentos que a gente precisa administrar. Como o Banco de Sangue tem se mantido neste momento pandêmico, lidando com as pessoas da saúde, lidando com a alta dos equipamentos, de tudo que é necessário para fazer o trabalho de vocês, como tem sido esse momento? Então, tecnicamente falando, né, o Banco de Sangue, ele acaba se tornando muito acolhedor. Então, por quê? Porque os hospitais, principalmente, eles nos auxiliam com o retorno do insumo, do sangue, vindo das famílias de quem precisou. Então, a gente acaba se tornando acolhedor porque vem a família, vem os amigos muitas vezes, principalmente quando envolve criança, a movimentação é muito grande. Então, a gente acaba trazendo eles para dentro. A gente tem toda a parte de higienização que tem que ser diferenciada, né? O espaçamento tem que ser diferenciado, o número de doadores tem que ser diferenciado, né? Mas a gente está trazendo eles para dentro porque a Covid causou algumas sequelas que precisa de transfusão de sangue. A dengue, que a gente está no momento de alta também, que existe a dengue hemorrágica, ela tem uma alta muito grande no uso de sangue. Então, é dessa forma que o Banco de Sangue vem trazendo os doadores. Quanto às questões financeiras, o Banco de Sangue sempre teve bons parceiros, bons amigos. Então, a gente tem muito apoio das empresas, da nossa Câmara de Vereadores, que é muito participativa, né? Então, os vereadores, as vereadoras, elas vêm com frequência conhecer o Banco de Sangue, entender o trabalho que é feito, né? Então, a gente consegue aí trazer uma boa emenda aí também desta parte política. E sem contar a sociedade. A sociedade é super compreensiva, e não só Erechim, mas toda a região do Alto Uruguai. A gente tem as prefeituras muito participativas, então elas mandam grupos, elas trazem o pessoal até aqui para não se tornar também oneroso para alguém vir até Erechim, né? Então as prefeituras têm sido nossas parceiras, tanto na parte financeira quanto no insumo humano, né? Então, bem importante. É verdade. E falando um pouquinho nessa parte financeira e no apoio que vocês recebem de pessoas normais, de pessoas da sociedade, de empresas,
e também dos vereadores. Nós temos uma boa notícia que a gente já divulgou aí também na TV, mas vamos voltar a falar porque a gente precisa desse tipo de boas ações. Com certeza. Teve um vereador que fez um ato generoso com o banco de sangue essa semana. Com certeza. Então, ontem o vereador Emerson, ele foi conhecer o banco de sangue, porque ele já é nosso doador. Então, isso é bem importante para nós, né? A principal parte dele ele já fez. Isso aí. E agora, então, em parceria com toda a Câmara de Vereadores, ele conseguiu uma emenda parlamentar para o banco de sangue, uma doação super importante, que vai nos auxiliar muito. Como foi comentado recém, os insumos da saúde tiveram um aumento de valores muito alto. Então, a gente aí tá tendo um gasto bem maior do que há 2 anos atrás, né? Não foi só o aumento inflacionário, foi toda essa situação da pandemia, né? Então, veio essa ajuda da Câmara de Vereadores através do vereador Emerson, e aí a gente vai com certeza conseguir utilizar e manter as nossas máquinas que a gente utiliza dentro do banco de sangue. Elas são máquinas bastante caras, que têm uma manutenção extremamente cuidadosa. E como nós somos um local pequeno, ao mesmo tempo que a gente tem um número limitado de colaboradores, a gente tem um número limitado de máquinas. Então, a gente precisa manter em dia toda a manutenção. Então, todo o dinheiro que vem é importante para a compra de insumos e para manter aquele banco de sangue, manter as máquinas funcionando e manter os hospitais abastecidos. Então, essa ajuda, toda a gratidão do mundo, né? E que todos, né? E aproveitando o momento também para convidar a todos da sociedade que queiram entender o que acontece depois da coleta de sangue, né? A maior parte da população, inclusive eu, antes de trabalhar no banco de sangue, eu entendia que eu doava o meu sangue e ele ia para o hospital. Não, existe todo um processamento, existe o trabalho de uma equipe muito engajada, pessoal preocupado em manter os estoques em dia. A gente tem uma equipe excelente dentro do banco de sangue e com a ajuda de pessoas assim como a do Emerson, que fazem a gente manter aquilo ali trabalhando, a gente salvando vidas, e é o que a gente sempre comenta entre nós lá. Nós ajudamos a salvar vidas. Então, às vezes parece um trabalho pequeno, não, é muito grande. Então, quem precisou, entende. E a gente se coloca no lugar de quem já precisou, né? Um dia pode ser comigo. Então, por que não fazer a minha parte antes de precisar? Então, toda a sociedade é convidada a entender e conhecer um pouquinho do banco de sangue. E gratidão, com certeza, à Câmara de Vereadores, ao Emerson, que conseguiu essa verba aí para nós. Foi super importante, vai ser super importante. Com certeza. Mariana, eu quero te agradecer por ter vindo aqui na TV hoje para a gente falar um pouquinho dessa entidade que ela mora no nosso coração. A gente tem um carinho especial pelo Banco de Sangue. Parabéns ao administrador, o Alexandre, que tem feito um trabalho incansável, ao Jackson, que sempre esteve à frente do Banco de Sangue. Eu acho que o Banco de Sangue é um pouco o filho do Jackson. Com certeza. Da doutora Adriana também, que faz um trabalho incansável, e a toda a equipe, as enfermeiras, enfim, todas as pessoas que fazem o Banco de Sangue acontecer. Parabéns a vocês e que a gente continue todos juntos, cada um de uma forma, mas salvando vidas, melhorando a qualidade de vida. Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço o convite da TV Erechim, então, que sempre nos acolheram, né, com certeza, e aproveitando também pela função que tem, né, parabenizar toda a equipe, que é excelente realmente, agradecer as parcerias que a gente tem, ao nosso presidente Alexandre, ao Jackson, que independente hoje de ter um cargo ou não lá dentro, é sempre nosso parceiro, está sempre do nosso lado, nos auxiliando nos projetos, em conseguir verbas, em conseguir emendas. Então, todo mundo é super importante para manter o banco de sangue, com certeza. Agradeço de coração pelo convite.